Olá, meus queridos. Olha, 40 minutos de caminhada, tive que dar uma parada. Porque o sol está bombando. O sol está muito quente. Eu costumo ir até lá no final. Mas olha, tá muito quente. Parei para tomar uma aguinha. Esquentou muito, 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 muito. O mar aqui tá bem mais tranquilo. Gente, essa câmera tá louca. Ela tá puxando aqui um zoom que eu não pedi. Tá me aproximando demais e eu não pedi. Não sei, é porque essa câmera aqui, ela é diferente do outro celular. Acho que é outro aplicativo. Ai, olha só. O sol tá bombando. Eu tenho que voltar, eu fico mais lá no início. Mas aí eu dei uma paradinha para conversar com vocês. Tô aqui no ponto do peixe. Queria conversar um pouquinho com vocês. Em 2012, hoje são 22 de dezembro de 2020. Eu já comentei com vocês aqui que eu tive uma depressão muito séria, né? Em 2010, 2011, eu estava saindo, né, desse período de depressão e de pânico. Foi um período muito difícil. Eu até trouxe as fotos de como eu ficava na época da depressão para mostrar para vocês, do pânico na realidade, né? E aí, depois do aniversário do meu pai, que é 4 de dezembro, eu saí no domingo com umas colegas. Eu fui numa seresta, né? Me chamaram, vamos sair, dar uma arejada e tal. E eu fui. E nesse local, um rapaz, ele tinha 39 anos, ele me chamou para dançar. Aí eu nem tinha dançado naquele dia, eu tava até bem cansada, né? Que a gente tinha feito uma festinha no dia anterior para ele. Mas eu aceitei, fui dançar com ele. Me lembro exatamente, ele estava com uma camisa verde, ele tem os olhos claros também. E aí ele queria me dar o telefone. Eu falei, eu não gosto de pegar telefone de ninguém não, porque eu sou ansiosa e depois eu fico ligando, não quero não. Se você quiser o meu, até te dou. E aí foi isso que eu fiz. Eu dei meu telefone para ele e ele me telefonou. Acho que no outro dia, não demorou muito não. Quando ele me telefonou, né, me chamou para ir no baile na outra semana e tal. Aí eu fui ao baile com ele, com as colegas, e ficamos conversando. Ele me disse que ele era separado. Na época, eu não me lembro dele ter falado de filhos, não. Eu me lembro que ele falou que ele era separado, em que ele trabalhava. E o interessante dessa história, as afinidades vieram porque ele dizia que o nome da ex-esposa dele era igual ao meu nome. A filha dele, ele disse que tinha uma filha assim, 2 filhas. Uma das filhas dele, a mais nova, que na época devia ter em torno de uns 5 anos, tinha o mesmo nome da minha filha. Então a gente começou tendo muita afinidade. Ele era uma pessoa que trabalhava, tinha né, a sua renda própria e dizia que morava sozinho e que tinha. E eu me lembro que ele falava que ele morava, porque eu ouvia muito o latido de um cachorro quando ele me ligava. Me ligava todos os dias. E ele dizia que ele morava, né? Ele e esse cachorro lá. Aí isso foi em dezembro. Quando chegou, aí ia na minha casa, claro, de vez em quando, e ia com o tio. Ele ia na minha casa com um senhor que, quando eu conheci, estava junto, que ele me apresentou como tio.
E nesse período, ele me ligava, ia na minha casa. Às vezes até acontecia algum imprevisto, tipo no Natal, né? Eu falei, vem passar o Natal aqui, a minha vizinha organizar alguma coisa lá e convidou para ele ir. Mas, né, ele falou que teve que passar na casa de várias pessoas, não deu tempo. Dava umas furadas assim, de vez em quando. E aí eu tenho uma amiga muito esperta, muito. No ano novo eu passei aqui de 2011 para 12. E aí ele não passou a virada comigo, chegou depois. E a minha colega, né, bem astuta, falou assim: esse cara é casado. Aí eu falei, será casado? Porque uma das coisas na minha vida, né? Eu fui casada durante quase 10 anos. Uma coisa que eu planejei para minha vida era me relacionar com uma pessoa casada, né? E foi por isso que eu falei, olha, você é casado? Ele, não sou casado não. Eu falei, então, se você não é casado, eu quero que você vá à minha casa. Eu nem queria, não era nem ideia apresentar ninguém a meu pai, porque eu já estava 6 anos sozinha. Meu último relacionamento tinha terminado em 2006. Então eu não queria, né? Que meu pai conhecesse, assim, que é complicado, né? Aí, mas eu falei, tá, se você não é, então vai na minha casa. Porque aí eu acreditava que se ele fosse casado, ele não iria, né, na minha casa. Apesar que eu tenho uma amiga que ficou 30 anos, né? Teve um filho e tudo. E a esposa não soube até a morte dele, né? Então, assim, tem pessoas que conseguem, né? Minha mãe também contava de uma outra pessoa lá que ela conheceu, que tem algumas pessoas que têm duas famílias, né? E a família só fica sabendo na morte. Então, eu na época, né, acreditei que quando ele foi na minha casa com esse tio, né, ele dizia que era tio, eu acreditava que ele realmente não era casado. Eu falei, se tá vindo na minha casa com parente e tudo, não deve ser casado. E acreditei, só que quando chegou em março, ligava quase todos os dias, não me lembro. Quando chegou, uns 3 meses depois, eu vim para a praia. Eu vim à praia e resolvi investigar, né? Resolvi procurar onde que ele morava. Falei, vou ver onde que esse cara mora, vou procurar, saber quem é. Logo de início, eu chamei uma amiga para vir, logo de início nós paramos no trailer na entrada próxima entrada da cidade, e quando eu falei o nome da pessoa e quem era, a minha colega conheceu esse rapaz lá, começaram a conversar e ele achou meio estranho. Eu acho que ele comentou com a minha colega, né, que esse cara tinha família. E aí, quando eu liguei para ele, ele não estava aqui, ele disse que tinha ido à cidade, né? Mas à noite ele apareceu e eu acreditei, né, que ele ia ficar ali e tal, e ele não ficou, contou lá a história e saiu. No outro dia de manhã, ele mandou esse colega vir para frente da casa onde nós dormíamos, e então a minha colega chegou perto desse tio, que ele dizia que era tio, e falou para ele, fulano é casado, né? Apertou ele e tal, aí o tal tio, que ele dizia que era tio, foi e falou, contou, né? Contou a verdadeira história. E aí eu, no impulso, eu sou impulsiva, né? O que eu fiz? Eu fui me justificar, né? Eu achei que por conta de ter sido enganada, de não saber da história, que eu, né, eu já tinha um relacionamento anterior, que de vez em quando meu pai jogava na minha cara que a pessoa era casada, mas não era. Ele estava separado na época, separou tanto que não voltou para a pessoa. Mas eu internamente já tinha aquela coisa de eu ficar ouvindo, né? Você fica com a pessoa
casada. Então aquilo para mim, assim, foi um balde d'água. Eu precisava me defender, eu precisava dizer que eu não sabia, né? E aí eu fui naquele impulso procurar a família para dizer que eu não era culpada, né? E ele me ligando, não faz isso, não faz isso. E eu já fui descobrindo onde que morava, já fui sabendo, aí bati na casa. Gente, não façam isso. Eu estou contando essa história, né? Eu me propus a fazer esse canal para falar das minhas experiências, das minhas histórias. E eu não tenho segredo, a minha vida é um livro aberto. Então, quando eu estou compartilhando com vocês aqui, além de fazer uma reflexão sobre o fato, sobre as coisas, é também para dar umas dicas. Eu sempre dou dicas. E a minha dica para você que está me assistindo, comenta aí se você já passou por uma história parecida com essa, se você também, alguém mentiu para você a esse ponto. Porque eu acho que é muito mais interessante. Eu já tive colegas que tiveram um relacionamento com pessoa que já tinha um outro relacionamento. Mas eu acho que é legal a pessoa falar, né? Se a pessoa tiver afim, eu não vou julgar ninguém. Mas eu acho que a pessoa não fazer essa escolha é muito triste, né? Então, voltando à história aqui, eu queria dizer para você que caso descubra que foi enganada, não vá, gente. Não vá, não vá, não vá, não vá, não vá, não vá de jeito nenhum. Eu não deveria ter ido, entendeu? Eu não deveria ter ido. Foi uma reação que eu tive e que eu não aconselho ninguém a fazer, a ter essa reação de ir até a casa da pessoa, de falar nada, entendeu? Eu acho que não é legal. Mas eu fui, e quando eu bati na casa, né, da esposa, a esposa não atendeu, porque ele ficou ligando para ela não atender, ela não atendeu. Só que para o meu azar, passou alguém na rua na hora, um lugar bem fora da cidade, né, bem interior. Passou uma pessoa na hora que me falou assim, não tá aí não, a mãe dela mora ali na esquina. O povo diz que quando o bicho não vem, manda alguém, né? Coitada a pessoa, não sei, né? Foi mandado por quem, mas eu sei que a pessoa me falou isso. Mora ali na esquina. Aí eu parti para a esquina, né? Cheguei na esquina, fui parar na casa de quem? Da sogra. Aí fui parar na casa da sogra, que me recebeu muito bem, um doce de pessoa. Não me agrediu, não me insultou, não me tratou mal, ouviu a minha história, me mostrou a fotografia do casamento deles e ainda me falou, eles estavam casados na época, acho que uns 20 anos, e ainda me falou assim, olha, não foi morar junto não, casou na igreja. Aí me mostrou a foto, eu vi a foto ali, entendeu? Sentei, conversei, aí falei quem eu era, me identifiquei, falei para a pessoa, poxa, eu estou muito chateada. E aí, gente, o pior de tudo que vocês não sabem, sabe quem ia na minha casa com ele dizendo que era o tio? O sogro. Agora dá pra rir, né? E eu amava o sogro, eu achava que era uma mãe, não tem nada contra ele, assim, todo mundo fala, caramba, um pai fazer isso? Mas eu acho que eles eram parceiros, né? Um enganava pro outro, ele enganava a sogra, o genro enganava a filha, né? Então, eu acho que ali eles tinham um acordo, né? Esses homens danados. Tem mulheres também que são danadas, né? Então, aí eu fui e falei, ele vai com o senhor tal, aí descobrimos que era o pai da menina. E a mãe ficou, a sogra, né, ficou danada saber que o próprio pai, estava indo, né, comigo, com ele na minha casa e tal, jogava baralho com meu pai, fomos para outra praia aqui da região, namorando mesmo em casa, estava namorando em casa. Namorando, namoro mesmo, né? Porque lá na minha casa com meu pai não tem esse lance de dormir nessa modernidade junto, não. Ele dormiu com um sogro um dia que ele foi, numa suíte que tem lá
abaixo onde eu fico hoje, né? Mas não dormiu na minha casa não, dormi lá em cima. Eu dormi até no quarto de papai. Então, isso foi em 2012. Isso foi em 2012. Ele nunca deixou de me procurar, né? Eu não me relacionei mais com ele, ele nunca deixou de me procurar, né? Eu não sei, né? Os homens em geral, quando querem ter uma outra pessoa, sempre falam que o casamento é ruim, né? Eles contam isso, que o casamento não é bom. Ele nunca foi de me falar que o casamento não era bom, não. Ele nunca me falou, ele só me passava. Ele só me passava a ideia. Falando de fone aqui, porque o barulho do mar pode, né? As ondas não dá para ouvir muito bem. Ele só me falava que eu percebia, né, que ele não estava muito feliz, mas ele não falava mal dela, não. Entendeu? Ele não falava mal dela, não. Aí, na última Copa, ele nunca. Ele, tá um pouquinho difícil aqui. Ele nunca deixou de me ligar. Aí eu falava com ele para ele resolver a vida. Na época, até em 2012, lá, eu cheguei a comprar uma casa de uma amiga que estava lá no sufoco, uma casa que estava quase terminada. Porque eu falei, se eu me relacionar, pelo menos eu já tenho onde ficar. Minha amiga estava no sufoco e aí eu queria ter um imóvel também. E aí, na época, eu até adquiri. Mas depois, um ano depois, acabei vendendo, porque não era o que eu queria também. E ele me ligava, nunca deixou de ligar. E eu falava para ele, resolve sua vida, resolve sua vida. Se você não está feliz, resolve sua vida. Eu sempre falava. Aí tinha época que eu falava, para de me ligar, entendeu? Para de me ligar. Entrei até num relacionamento furada para poder não. Eu achava que era melhor ficar lá no outro relacionamento que foi uma furada também, do que me envolver com homem casado, destruir uma família. Então me envolvi numa furada aí. Nos 5 anos anteriores, logo depois, né, em 2015, me envolvi, 2015 me envolvi, me relacionei, e não foi legal também não. E aí, gente, o que aconteceu? Por que eu tô gravando esse vídeo para vocês? Há 6 meses a mulher dele morreu. Ele agora está viúvo. Eu fiquei sabendo por uma amiga. Uma amiga me avisou que ele estava viúvo. E aí a minha amiga foi e falou assim, vamos ver se ele agora vai ficar com você ou você só servia para amante. Vamos ver se ele agora vai ficar com você ou você só servia para amante. Essa frase, ela tem 2 sentidos, né? Um é que na realidade isso acontece. Tem homens, a minha amiga, a irmã teve um relacionamento, né? Era a terceira pessoa, era um triângulo amoroso, teve uma filha, quando ele se separou, ficou viúvo, sei lá, ele não ficou com a mãe da filha dele, ele buscou outra pessoa. Então isso, na realidade, né, acontece. Às vezes a pessoa fica acreditando que vai deixar para ficar com ela e às vezes acaba ficando com outra pessoa. Mas também acontece o quê? A gente sabe que algumas pessoas, quando ficam viúva, também, se tem interesse em outra pessoa, elas também ficam, né? Então, eu acho que é muito relativo, né? Porque se ele tinha vontade de ficar comigo e não podia, para não deixar as filhas, porque não queria terminar aquele relacionamento, porque as filhas precisavam dele, ele já estando viúvo, era a oportunidade que ele teria, né? Então, quando ela me falou isso, vamos ver se ele vai ficar, isso ficou muito sim em mim. Eu falei, não,
Eu não vou ficar com ele como amante vou ser amante de um viúvo, arriscando se ele um dia vai querer ficar comigo ou não, se ele vai decidir ficar comigo ou não. E aí ele conversou comigo, ele ligou, né? Ele nunca deixou de me ligar, eu já bloqueei, já pedi para ele não me ligar, mas ele não deixa de ligar. E por que eu estou conversando com vocês? Porque ontem mesmo ele me ligou, já bloqueei, disse que ia mudar o chip, só que meu número é um número fácil. Falei que eu ia mudar meu chip, que não era para ele me ligar mais, mas ele não para de ligar. E ontem ele me ligou de novo. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Ele me ligou de novo ontem. O que eu faço? Ele falou que ele, né, pouco tempo de estar viúvo, que ele quer ficar solteiro. Se ele quer ficar solteiro, que fique, né, gente? Escolha dele, né? Agora, por que fica me ligando? Aí fica me culpando, aí fica falando, a culpa é sua, porque você foi lá na casa da minha sogra. Mas aí é o que eu falo para ele, meu querido, antes de eu mentir, antes de tudo acontecer, eu fui na casa da sua sogra, foi uma reação, foi errado? Foi. Mas quem me enganou primeiro? Quem me falou que era solteiro, que foi na minha casa, que se apresentou como um solteiro? Ele. Por que ele não reconhece que ele errou antes de mim? São os meus questionamentos. Por quê? Fui errada? Fui. Aí fica dizendo que as filhas não vão aceitar que ele fique comigo porque eu fiquei com ele antes. Mas eu tive culpa. Eu tive culpa dele ter me enganado, de eu ter me colocado numa posição de amante ali naqueles meses, se ele me enganou. Quem devia satisfação à esposa era quem? Ele. A família, quem era casado era ele. Eu estou há 20 anos divorciada. Então, é muito complicado, né? Por que a pessoa fica acusando o outro? E não para de me ligar e liga. Então, assim, é uma situação que me chateia muito, entendeu? Vou ter que mudar o número do meu chip? Não sei. Mas aqui na praia, ontem mesmo eu vi, ele trabalha por aqui, ele me vê, ele sabe que eu estou por aqui. Mas eu fico muito chateada, por que a pessoa não toma atitude? A filha, daqui a pouco uma está fazendo 18, a outra já tem até família. Já casou, já mora com uma pessoa, já tem filho. E por que ele deve satisfação às filhas dele? Se ele está viúvo, se a mulher já morreu. Vocês acham que eu estou errada? Porque não para de me perturbar. E eu tenho medo de mim. Eu tenho medo de mim, sinceramente, eu tenho medo. Porque eu sou impulsiva. Eu sou impulsiva, gente, eu tenho esse defeito. Eu sou impulsiva. Eu acho que eu tenho um pouco de traço borderline. Personalidade borderline. Traços de personalidade borderline. Não é uma doença, não. Mas é uma personalidade. E esse traço de personalidade borderline, pesquisem aí para vocês saberem. Eu gosto de falar para as pessoas, não tenho vergonha de falar. Porque aí as pessoas já sabem como lidar comigo e eu já sei como eu reajo. Eu reajo, entendeu? Então, eu já falei com ele isso. Eu falei, cara, eu tenho traço de personalidade borderline. Ele tá brincando com fogo, porque eu fico com medo. Eu fico com medo da minha reação. Eu posso ir de novo? Ele sabe disso. Bater de novo na casa? Posso. Eu posso encontrar ele em algum momento com alguma pessoa e ele nessa palhaçada de estar me ligando e eu ter uma reação? Posso. Posso. Está tirando a minha paz, está me perturbando. Está mexendo lá com sentimentos adormecidos. Está mexendo com uma história. Já mentiu para mim. Então, eu já pedi ele para parar de ligar para mim, já falei que eu vou mudar meu chip, mas não vai adiantar mudar o chip porque ele sabe onde eu fico e eu encontro com ele aqui na rua. Então eu só vou tirar um número que é fácil, que as pessoas já têm, todos os meus contatos, por conta de nada. Porque
Eu posso encontrar com ele numa esquina, posso encontrar com ele em algum evento, posso encontrar com ele por aqui. E aí, né? Tirar telefone, eu já tive essa experiência de mudar telefone. Eu já mudei telefone enquanto eu estava com ele. Meu número nem era esse, era outro. Não adiantou nada. E eu queria a opinião de vocês. Comenta aí o que vocês acham. O que eu faço? Qual é o melhor caminho? Minha amiga já falou, qualquer hora ele vai aparecer casado com outra. Olha, que seja feliz, eu só gostaria que ele parasse de me perturbar. Porque ou me assume, ou seja homem de assumir, porque eu não tenho culpa de nada, ou vai ser feliz com quem quiser. Eu já falei no dia lá que eu pedi para não ligar mais. Falei, tá, suas filhas não vão aceitar porque eu te conheci antes? Então arruma uma que suas filhas não conhecem, mas me deixa, me esquece, deleta. Eu tô errada, gente. Deixa os comentários aí pra mim. Beijão, dia abençoado. Agora eu vou voltar. Vou lá pro início, porque o sol tá quente e o papo também esquentou. Eu fico indignada com palhaçada, sabia? Eu sou uma pessoa que gosta de resolver as coisas, que palhaçada me deixa irritada. Beijão, meninas e meninos. Até a próxima. Dia abençoado pra gente. Cuidem-se.